sobretudo mentais, é muito grande. Então, procurando evitar esse nascimento de filhos defeituosos, o legislador tenta estabelecer uma certa distância para permitir o casamento. Entre tios e sobrinhos é proibido? A princípio, sim. Excepcionalmente, demonstrando eles, através de exame de sangue, que não irão nascer filhos defeituosos, esse casamento será autorizado pelo juiz. Então, em prova, casamento entre tios e sobrinhos é proibido. Excepcionalmente, pode ser autorizado. Vamos agora à nossa próxima questão. Professor, uma pessoa com mais de 60 anos pode casar? Opa, uma dúvida também muito comum entre os alunos de direito. Uma pessoa com mais de 60 anos, com mais de 70 anos, com mais de 80 anos, pode se casar? Cuidado! O Código Civil, ele estabelece uma idade mínima para o casamento, 16 anos. E mesmo essa idade mínima, nós acabamos de ver que ela pode ser o quê? Que ela pode ser desrespeitada. Agora, preste atenção, não existe idade máxima para o casamento. Isso quer dizer que uma pessoa com 60 anos de idade pode se casar, 70 anos de idade pode se casar, 80 anos, 90 anos, 100 anos, 100 anos, 130 anos, não importa a idade que a pessoa chegar, com qualquer idade a pessoa pode celebrar casamento. O que tem, então, de especial com relação ao limite de 60 anos de idade? É que o Código Civil traz uma verdadeira aberração, né, no seu conteúdo, que é a determinação de que uma pessoa que se case com mais de 60 anos esteja obrigada a se casar pelo regime da separação. Isto mesmo. Com 60 anos de idade, o que nós temos? A pessoa não pode ter um direito de escolher o seu regime de bens. O Código Civil parte de uma presunção de que é como se a pessoa fosse vítima de golpe a partir de 60 anos, que ninguém mais pudesse se apaixonar com uma pessoa de 60 anos de idade. Oh, absurdo, né? O cara está quase morrendo. Meus amigos, isso talvez há 100 anos atrás, um século atrás, talvez fosse realmente uma realidade. Uma pessoa que chegasse aos 60 anos de idade, há 100 anos atrás, era um verdadeiro sobrevivente, né? Quando a idade média da população brasileira fosse de 40 e poucos anos, 50 anos de idade, a expectativa média de vida do brasileiro. Hoje em dia, a expectativa média de vida do brasileiro já passou de 70 anos, está caminhando aos 80 anos de idade. Existem projeções que a expectativa média do brasileiro, para quem está nascendo hoje, é de ultrapassar os 100 e poucos anos de idade, 120 anos de idade. Então vejam, brasileiro ainda, hein? Com a saúde e os recursos limitados. Então vejam, já se foi o tempo que 60 anos de idade, a pessoa realmente já estava no final da vida. Hoje, 60 anos de idade, é até complicado falar que já está na terceira idade. A pessoa até recusa. Aposto que a maioria dos senhores aí que estão assistindo nossa aula, se não tivesse a faixa de idade, estão estudando, tem pais que estão nessa idade, estão trabalhando. Meus pais, meus tios já passaram de 70 anos de idade, estão todos estudando, trabalhando. Posso colocar essa limitação? A pessoa escolher o próprio regime de bens? Não são poucos, mas vários os autores que afirmam que esse dispositivo do Código Civil, 1641, inciso 2º, que traz esse limite para que a pessoa possa escolher o regime de bens, ou seja, que determina que a partir de 60 anos de idade a pessoa não tem possibilidade de escolha, ela está obrigada a se casar pelo regime da separação, é inconstitucional. Não temos dúvida alguma a respeito dessa inconstitucionalidade. É uma interdição, vamos dizer assim, parcial do idoso, né, involuntária do idoso. É um absurdo, é um aborto jurídico esse dispositivo. Existem projetos de leis tanto para aumentar o limite dessa idade, de 60 para 70, 80 anos, como também para eliminar. O mais correto seria a eliminação desse dispositivo do novo Código Civil. Vamos mais para a prova. O que eu coloco, professor? Para a prova você coloca que o dispositivo continua existindo, continua válido. Isso em exame de ordem. Eventualmente, em outros concursos, nós podemos alterar essa resposta aí. Ok? Uma banca de concurso, você tem a liberdade para eventualmente taxá-lo de inconstitucional. Mas numa prova, colocar que a partir de 60 anos de idade é imposto o regime da separação obrigatória. Artigo 1641 do Código Civil. Vamos à próxima questão. Professor, uma pessoa com menos de 16 anos pode se casar? Opa, a gente já trabalhou dessa questão aqui em sala de aula. A resposta para a prova de OAB, aliás, para qualquer concurso é, em regra, não. Menos de 16 anos de idade, em regra, não pode se casar. A idade núbil é adquirida aos 16 anos. Mas, claro, que vimos que, excepcionalmente, pode se casar, tanto na hipótese de gravidez, como para evitar o cumprimento de pena. A ideia é que fique bem claro.
o dispositivo não foi revogado em razão da revogação 1520 do Código Civil, que permite esse casamento, não foi revogado, né, pela Lei 11.106 de 2005, que revogou a possibilidade de evitar o cumprimento de pena lá no direito penal. O que o aluno tem que fazer hoje em dia é uma interpretação sistemática. Tem que observar o direito penal e o direito civil. Antigamente não importava qual era a natureza do crime contra os costumes. Sempre existia a possibilidade de se casar com a vítima e extinguir a punibilidade. Hoje em dia, o operador do direito tem que fazer uma análise. Espera aí, essa hipótese de crime em concreto foi um crime contra os costumes que tem a natureza de ação penal privada? O que, aliás, quem estuda direito penal sabe, isso aqui é a regra? Foi a hipótese. Então, veja, se a vítima quiser se casar com o seu agressor, estará o perdoando tacitamente. Esse perdão, se for aceito pela outra parte, haverá a possibilidade tanto de se casar, como também de extinguir a punibilidade. Vários autores se manifestam de forma feroz contra essa possibilidade. Entre eles, citamos aqui a brilhante Maria Berenice Dias, que coloca sua tese falando que isso aqui é como se fosse um favor que o agressor faz de se casar com aquela mulher que foi violentada. Vejam, também concordamos que o dispositivo não é nenhuma maravilha, não. O dispositivo é muito suscetível de crítica. Entretanto, criticá-lo do ponto de vista filosófico, criticá-lo do ponto de vista dos valores, da questão da dignidade da pessoa humana, é um ponto. Outra coisa é afirmar sobre sua validade ou não. E temos que dar a resposta que o dispositivo continua sendo válido, continua sendo possível a sua aplicação em nosso país. Ok? A solução seria também revogar o Código Civil no 1520, pelo menos nesse aspecto. Cuidado. Essa hipótese do casamento no menor de 16 anos de idade, ela não vai passar por uma autorização dos pais e, na verdade, não é o pai que vai determinar que a filha quer se casar. Fique bem claro isso daqui. O que nós vamos ter é uma autorização judicial. Então, vejam, embora seja uma menor, uma pessoa que tenha menos de 16 anos de idade, seja absolutamente capaz para o direito, nessa hipótese em específico, nós teremos o quê? Nós teremos essa autorização para o casamento, tem que ser dado em primeiro lugar por ela própria. É a menor de idade, o menor de idade, que irão conceder em primeiro lugar, e que irão manifestar em primeiro lugar a sua vontade. Então, se ele não quiser se casar, preste bem atenção, nem os pais irão impor esse casamento, nem o juiz pode impor esse casamento. Professor, mas é absolutamente capaz, a vontade dessa pessoa não importa. Nesse ponto, importa sim. Inclusive a posição do Conselho da Justiça Federal, enunciado do CJF, no sentido de que, no que diz respeito às questões existenciais, importa sim a vontade do menor de 16 anos de idade. Vamos à nossa próxima questão. Professor, o que acontece se uma pessoa se casar desrespeitando o impedimento matrimonial? Olha aí que interessante. O que acontece se uma pessoa se casar desrespeitando impedimento patrimonial? Nós não falamos que o impedimento patrimonial eles devem ser analisados lá no procedimento de habilitação? Verificar se a pessoa pode ou não se casar? Existindo qualquer um dos impedimentos matrimoniais presentes lá no artigo 1521 do Código Civil, a pessoa está proibida de se casar. Então, olha lá, diz lá o 1521 no caput, não podem se casar. Olha a diferença para as causas suspensivas. Nas causas suspensivas, o enunciado, o caput do artigo 1523 fala, não devem. É um conselho. 1521, que traz impedimento, fala, não podem. Presente qualquer uma das hipóteses, então, o casamento está proibido. Poxa, professor, mas pode ocorrer, eventualmente uma pessoa não descobriu o impedimento, vir descobrir a posterior, pode ocorrer de a pessoa maquiar, disfarçar, esconder um impedimento, e esse impedimento só vai ser descoberto um momento mais tarde, pode ocorrer sim. Qual é a consequência disso? O próprio Código Civil determina, desrespeitado qualquer dos impedimentos, esse impedimento previsto no artigo 1521, seja impedimentos resultantes de parentesco, impedimento resultante de vínculo ou impedimento resultante de crime, esse casamento é um casamento nulo. Preste bem atenção, não é hipótese de anulabilidade do casamento. As hipóteses de anulabilidade do casamento são tratadas separados. É hipótese de casamento nulo. A ação a ser proposta é a ação declaratória de nulidade do casamento. Quer um exemplo clássico? O exemplo do impedimento previsto no artigo 1521, no inciso 6º, que proíbe que a pessoa casada contraia novo casamento.
Poxa, professor, isso quer dizer que só posso me casar uma vez na vida? Claro que não. Uma pessoa